Eu fiz um levantamento sobre o melhor investimento nos últimos 200 anos. Quer saber qual é? Então assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui do Quero Ficar Rico, e nesse vídeo eu quero compartilhar, eu quero revelar para você o melhor investimento nos últimos 200 anos. Eu encontrei essa informação de ouro numa série de estudos que eu venho fazendo e eu queria compartilhá-la com você. Então, se você acha que essa é uma informação relevante para você e para os seus investimentos, já deixa teu like desde agora, já clica no joinha, para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo que diz inscrever-se, depois clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos, tá? Para gente falar sobre os melhores investimentos dos últimos anos, os melhores investimentos para agora, a gente tem que primeiro falar um pouquinho sobre o cenário atual de investimentos no Brasil. A gente está passando por uma crise que tem impactado todos os setores, mas principalmente, algo que veio até antes da crise foi uma mudança drástica no cenário da renda fixa no Brasil. A gente tinha 3, 4 anos atrás um cenário de renda fixa onde era possível ter rentabilidades acima de 1% ao mês apenas investindo na renda fixa. A taxa Selic já chegou a estar acima de 14% ao ano. Isso permitia que muita gente, com um bom patrimônio investido apenas na renda fixa, pudesse até viver de renda na aposentadoria. Mas esse cenário mudou e a gente chegou ao que atualmente está na menor taxa Selic da história. A taxa Selic atual está em 3,75% ao ano, tá? E se a gente desconta a inflação dessa taxa Selic, dessa rentabilidade, a inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, que foi de 3,30%, esse resultado dá quase zero, dá muito menos que 1% ao ano. Então, você investir apenas nas aplicações financeiras mais conservadoras da renda fixa, ele praticamente só vai manter o teu poder de compra, não vai te dar nenhum ganho real. Então não dá mais para a gente contar apenas com a renda fixa para fazer os investimentos. A gente precisa fazer algumas mudanças para que com isso você consiga acumular um patrimônio para viver de renda lá na frente ou pelo menos complementar a sua renda lá no futuro. E qual seria então essa pequena mudança, tá? É importante deixar claro que isso não necessariamente é um problema, é apenas a necessidade de você fazer um pequeno ajuste nos seus investimentos. E para esse pequeno ajuste, eu queria compartilhar agora com você um gráfico onde eu vou mostrar, onde eu vou revelar o melhor investimento nos últimos 200 anos. Dá uma olhada. Então nesse gráfico aqui eu vou compartilhar o retorno de uma série de ativos relacionados ao mercado americano, porque infelizmente aqui no Brasil a gente não tem essa riqueza de informações. E todas as informações que eu vou mostrar aqui agora já são descontadas da inflação. Então a gente vai ver o retorno de diversos ativos nos últimos 200 anos já descontado da inflação, ou seja, são retornos reais. Então, como você pode ver, o melhor investimento nos últimos 200 anos não foi o dólar. Até porque o próprio dólar, por si só, ele vai sendo desgastado pela inflação. Ele vai sendo corroído pela inflação. Então, $1 lá em 1802 equivaleria hoje a aproximadamente 5 centavos de dólar. Então, claramente, esse melhor investimento não foi o dólar. Também não foi o ouro, que também $1 investido lá em 1802 valeria hoje apenas 3,21 centavos de dólar. Então, o ouro teve uma pequena, principalmente depois dos anos 70, quando caiu o lastro do dólar em relação ao ouro, ele começou a se valorizar um pouquinho, mas está longe de ter sido um dos melhores investimentos nos últimos 200 anos, tá? E aí a gente vai então ir para o próximo ponto e ver que também não foram os títulos de curto prazo. Tanto lá nos Estados Unidos quanto no Brasil existem títulos públicos de curto e de longo prazo, e esses títulos de curto prazo tiveram a rentabilidade razoável, mas ainda assim está longe de ter sido um dos melhores investimentos. Então $1 investido em 1802 valeria em 2013 aproximadamente $278. Também não foram os títulos de longo prazo, considerando o investimento lá em 1802 de $1, ele em 2013 valeria $1.505. Então qual foi o melhor investimento nos últimos anos? O melhor investimento nos últimos 200 anos foram ações, exatamente isso. É possível ver que $1 investido lá em 1802 valeria hoje mais de $930 mil. É
importante deixar claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Mas o que a gente vê quando a gente analisa históricos rigorosos, quando eu falo, eu usei esse exemplo porque ele é muito rico em termos de longevidade, mas quando a gente estuda o mercado de ações de praticamente qualquer lugar do mundo, a gente vê que no longo prazo, o investimento em ações, o investimento em renda variável costuma trazer os melhores retornos, tá? É importante que você saiba disso. E aí, obviamente, deve estar vamos dizer assim, aquela mosquinha no seu ouvido falando: ah, Rafael, mas eu ouvi falar que investir em bolsa de valores é muito arriscado. Olha só, essa informação ela não está totalmente errada. Por incrível que isso pode parecer, se a gente parar para pensar em prazos mais curtos, realmente a bolsa de valores tem muita volatilidade, mas quando a gente estende os prazos, quanto maior o tempo, você vai vendo que esse risco é suavizado. Então vamos dar uma olhada agora num segundo estudo que eu trouxe para você agora, muito relevante também, sobre como funciona a volatilidade da bolsa, a valorização da bolsa em determinados intervalos de tempo. Vamos dar uma olhada nisso agora. Então essa foi uma pesquisa publicada no livro A Wealth of Common Sense, que utiliza o histórico do principal índice do mercado de ações americano, que é o S&P 500. A gente pode encontrar uma resposta para essa questão de será que a bolsa é cassino? Será que a bolsa é muito arriscada? E o que a gente vê é o seguinte, você pode ver que esse estudo é muito rigoroso também, de quase dos últimos 100 anos, desde 1926, ou seja, antes da crise da década a crise de 29, até 2015, já passando também pela crise de 2008, tá? Então, aqui fica claro o seguinte, quando a gente vê em intervalos diários como funciona a variação do S&P 500 no dia a dia, a gente vê que se a gente pegar qualquer dia nos últimos quase 100 anos, a gente vai ver que em um pouquinho mais da metade deles, em 54% deles, o índice teve uma variação positiva e um pouquinho menos da metade ele teve uma variação negativa. Então é quase um meio a meio. Em outras palavras, no curtíssimo prazo, o mercado de ações é quase que um cassino mesmo. Metade dos dias sobe, metade dos dias desce. Porém, à medida que a gente vai aumentando esses intervalos de tempo, você vê que os resultados positivos vão ficando cada vez mais evidentes. Já no ponto seguinte, nos resultados trimestrais, em qualquer intervalo de trimestres desses últimos 100 anos, você vê que em 68% deles, a bolsa, o índice, o principal índice americano da bolsa, já sobe em 68% desses intervalos. E aí a gente sobe para intervalos anuais. Em praticamente 75% dos anos, 74% dos anos, ele teve variação positiva e em só 26% dos anos, ele teve uma variação negativa. Isso quer dizer que a cada 4 anos que você pegar para analisar, em 3 deles, você vai ter tido rentabilidade positiva. E a gente sobe para 5 anos, esse percentual já sobe para 86%. Para 10 anos, já sobe para 94%. E em qualquer intervalo de 20 anos, o mercado de ações sempre foi positivo. Então esses dois estudos deixam muito claro o seguinte, que o mercado de ações é historicamente o melhor investimento para quem foca no longo prazo. Se você tem pelo menos 20 anos para investir, pelo menos 10, mas se for pelo menos 20, ainda melhor, as chances de você ter uma rentabilidade positiva e muito acima da média são bem maiores. Por isso que, principalmente no cenário atual, com a taxa Selic lá embaixo, com o cenário de renda fixa praticamente só te devolvendo a variação da inflação, faz sentido você estudar um pouco mais sobre esse mercado para expor pelo menos uma parte do seu patrimônio ao investimento em ações, ao investimento em renda variável. E aqui tá, eu vou passar para você, eu passei essa informação, mas aqui eu ainda quero complementar. Eu quero falar para você quais são as 4 principais características de um investidor de sucesso no mercado de ações. E você vai ver que pouquíssimo tem a ver com conhecimento técnico, tá? Então, para mim, se você quer ter sucesso nesse mercado de ações, que sofre muito com volatilidade e que tem um foco de longo prazo, você precisa ter 3 qualidades. E depois precisa ter um diferencial, tá? Quais seriam essas 3 qualidades? A primeira delas é ter paciência. Você precisa ter paciência para permitir que esses resultados apareçam. Você não pode investir hoje e imaginar que amanhã ou no próximo mês você vai ter um resultado. Ah, não, eu quero multiplicar meu capital no próximo mês. Isso não vai acontecer. Pode ser, inclusive, que ele tenha volatilidade forte, inclusive para baixo. É importante que você entenda isso. Então, a primeira característica é paciência. A segunda característica é disciplina.
disciplina para investir todos os meses, faça chuva ou faça sol, com o mercado em alta ou com o mercado em baixa. Você precisa investir uma parte da sua renda todos os meses para acumular patrimônio com foco no longo prazo. E o terceiro, talvez não diria mais importante, mas igualmente importante para esse mercado de renda variável é controle emocional. Por que você precisa ter controle emocional? Porque você não pode, no primeiro momento que tiver uma crise ou que tiver uma queda nos preços, vender tudo. Senão você vai fazer justamente o contrário do que manda vamos dizer assim, o figurino da bolsa, que é você comprar quando está barato e vender quando está caro. Se você vender na primeira crise, você na verdade vai estar vendendo quando seus ativos vão estar no momento mais barato deles. Então você tem que ter a paciência para esperar os resultados aparecerem, a disciplina para investir todos os meses, independente de como tiver o mercado, e controle emocional para continuar super tranquilo, continuar mantendo aquela sua estratégia de investimentos, não vender quando as coisas caírem, nem querer investir tudo quando tiver uma alta muito forte, continua investindo com a mesma regularidade todos os meses. E além dessas três qualidades, você precisa ter uma única estratégia. Você precisa ter um método para montar a sua carteira de investimentos, a sua carteira diversificada de investimentos. E aqui eu vou deixar bem claro para você. Não existe o método, aquele que vai funcionar sempre, que é o melhor, que vai te dar garantidamente o melhor retorno. Mas o que você não pode fazer é estar trocando de método em método à medida que você, por um determinado intervalo de tempo, as coisas não funcionam tão bem. Vamos dizer que hoje você quer começar a investir e você quer investir em quê? Eu quero investir em ações que pagam bons dividendos. E aí você vai e monta aquela sua carteirinha com aquelas ações boas, aquelas empresas boas pagadoras de dividendos, e tá lá, os dividendos começam a cair um pouquinho, mas você começa a perceber o quê? Que a sua carteira está crescendo devagarzinho, o mercado está em alta e tem várias outras empresas, aquelas empresas de crescimento que estão reinvestindo todos os dividendos para crescer mais rápido. Você começa a perceber que elas estão tendo uma rentabilidade muito maior do que a sua carteira de dividendos. E aí o que você faz? Não, essa estratégia de dividendos não dá mais certo, então eu vou trocar agora para uma estratégia de crescimento. E aí você faz o quê? Você troca bem na hora em que o mercado está em alta, em que aquelas empresas de crescimento estão lá em cima. E aí você vende as suas empresas de dividendos e compra aquelas empresas de crescimento na alta. O que é que acontece em seguida? Vem uma crise que derruba por 10, 20, 30% do seu patrimônio. E aí o que é que você vê? Que aquelas empresas de crescimento, que são muito mais arriscadas, têm uma perda muito maior na sua rentabilidade, no seu valor de mercado. E quando você olha para aquelas empresas de dividendos, que são mais sólidas, que são mais estáveis, elas caíram menos do que aquelas empresas de crescimento. Aí você vai fazer o quê? Vai voltar para outra estratégia? Então o fato é, você precisa escolher uma estratégia que faça sentido para você e manter essa estratégia, faça chuva ou faça sol. Na minha opinião, se você quer fazer qualquer que seja a estratégia que você pretenda adotar nos seus investimentos de renda variável, é importante que você considere pelo menos esses três ativos que eu vou mencionar para você agora. Você precisa investir, ou pelo menos precisa estudar, porque faz sentido você investir em fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários eles servem para gerar renda passiva todos os meses. Você começa a investir agora, já no próximo mês eles já começam a gerar renda para você. Também faz sentido investir em ações de boas empresas, porque elas servem para quê? Para potencializar seu retorno. Como a gente viu, são as ações que, via de regra, dão os melhores retornos no longo prazo. E terceiro, se possível, também fazer alguns investimentos no exterior, porque assim você não só está diversificando seus investimentos através das melhores empresas do mundo, mas também protegendo o seu capital em relação ao dólar. Isso é uma proteção, isso é um investimento inteligente, óbvio. Isso, considerando que você mora no Brasil, deveria representar uma pequena parte da sua carteira, mas não pode ficar de fora. Então, na minha opinião, quando eu faço meus investimentos, o meu método é o quê? Voltar para aquilo que historicamente faz mais sentido. E se a gente puder isolar um único parâmetro para definir, esse parâmetro define se essa empresa vai se valorizar ou não, obviamente que é impossível você isolar um único, mas qual que tem mais relevância? É o crescimento do lucro das empresas. Quanto mais as empresas aumentam seu lucro com o passar do tempo, via de regra o mercado costuma igualar o preço dela nas ações. Então, o preço das ações geralmente flutua bastante, mas via de regra ele acompanha a curva de crescimento e de lucro. Se a empresa vai tendo cada vez mais lucro com o passar do tempo, o preço das ações dessa empresa também costuma acompanhar. Então, o que eu gosto de fazer é escolher boas empresas para investir. Eu tenho o meu próprio método para investir e eu chamo esse método de
vestibular da Sociedade Milionária. Você já deve ter visto alguns vídeos aqui no canal. Caso não tenha visto, tem vários aqui que eu fiz estudos de empresas. E esse é o método que eu escolho para investir, que eu adotei já há bastante tempo e que eu venho tendo resultados muito acima da média. Caso você queira saber muito mais sobre esse método, eu preparei uma aula online gratuita de verdade, tá? Sem pegadinha, sem letras moídas, para mostrar como eu uso esse método na prática para montar uma carteira com foco em viver de renda lá na aposentadoria. Uma carteira que vai me dar retorno não necessariamente agora, mas lá no futuro, que é quando eu quero e quando eu vou precisar desse retorno. Então, se você quiser saber muito mais na prática, passo a passo, como esse método comprovado funciona, é só você acessar esse link que está aparecendo aqui agora, sociedademilionaria.com/workshop, ou clicar no primeiro link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário, porque lá você vai ter acesso a essa aula. Você pode cadastrar-se para poder ter acesso direto à sala de transmissão, assistir essa aula e ver com seus próprios olhos esse método funcionando na sua frente. Mais uma vez, essa aula é 100% gratuita, pelo menos até agora, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que essa aula já tenha inclusive saído do ar. Caso você clique no link ou acesse o link sociedademilionaria.com/workshop e ele ainda esteja ativo, aproveite para se cadastrar e assistir imediatamente a aula. Eu tenho certeza que ela vai mudar a sua percepção sobre investimentos de renda variável e quem sabe até garantir um futuro financeiro muito melhor para você e para sua família. Antes de terminar, eu queria só fazer uma pergunta. Você já investe em renda variável? Você já investe em ações, em fundos imobiliários? Quem sabe até no exterior? Deixa um comentário aqui embaixo compartilhando em que ativos, em que classe de ativos você já investe. Dito isso, esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau, tchau!